Ok, agora para iniciar esta segunda parte, eu vou-vos fazer uma pergunta e tendo em conta que nós estávamos a falar na última parte um bocadinho sobre o recusar do aquecimento global e tu, André, pegaste nos jovens líderes que estão a aparecer pelo mundo, eu queria-vos perguntar também sobre uma jovem sueca que andou muito na voga o ano passado, eu e o André que digamos isso, porque passámos de novembro a dezembro, mais, acho eu, a falar da jovem praticamente todas as semanas. Outubro, janeiro não dá nem tanto, mas que é a dezembro, sim. A falar da jovem que é a Greta Thunberg, não consigo dizer o apelido dela, peço desculpa. A jovem ativista sueca que eu por acaso já a conhecia antes, acompanhava mais algumas coisas daquilo que ela tinha dito, mas ela no final do ano passado entrou de rompante naquilo que foi o noticiário mundial, fazendo quase que o efeito eucaliptal e dominando tudo. Porquê que vocês acham, primeiro, que vocês não acham porquê que vocês acham que a jovem ativista sueca teve tantos problemas com algumas pessoas? Porque é que algumas pessoas olharam para ela de forma tão, não queria dizer preconceituosa, mas forma tão, a miúda é chata? E por outro lado, vocês não acham que é um bocado estranho ser uma miúda de 16 anos a dizer acho que é 16 anos, a dizer ao mundo como é que o mundo tem que se portar? Ou dizer aos líderes mundiais como é que eles têm que se comportar? Eu acho que é precisamente pelo facto dela ser tão nova que os líderes mundiais, lá está, se sentem talvez ameaçados por uma miúda saber mais do que eles e por ter uma visão tão mais alargada daquilo que se passa à nossa volta do que propriamente eles. Eu acho que os mídia mostraram precisamente isso, foi isso que eu vi acontecer. E lá está, acho que o facto dela dar voz a um problema tão grande e que nunca se viu assim, todas estas questões serem demonstradas desta forma, e eles verem isso estar a ser feito por uma miúda mais nova, lá está, acho que é mesmo esse sentimento de ameaça que eles sentem, acho que vai um bocado daí. E eu, pegando nas palavras que a Joana há pouco referiu, os mídia, eu acho que os mídia viram uma personalidade que irritava Donald Trump e então, para facilitar as coisas, pegaram nela e Donald Trump irritou-se ainda mais e por isso é que se calhar ela teve tanto destaque na nossa vida cotidiana, como o Francisco disse há pouco, que nos ocupou bastante tempo do liberdade de expressão. E sim, se calhar, como tinha referido há pouco, os líderes mais jovens, se calhar não tão jovens como a Greta, como é óbvio, não é? Mas pegando em ideais um pouco mais modernos, um pouco mais jovens, porque nós já passámos as questões no que eu quero dizer, já passámos as questões económicas, mas eu acho que neste momento nós já conseguimos gerir bastante bem as questões económicas e já não há assim grandes problemas, e mesmo que haja, eu acho que estes também são facilmente resolvidos, porque o dinheiro não se vai circular e existem então instituições que apoiam e essas coisas assim. Relativamente ao ambiente, ainda não há assim um peso bastante grande nos governos de todos os países, como nós temos vindo aqui a discutir. Eu acho que sim, que a existência da Greta, não, a imposição da Greta das suas ideias ajudou bastante a que as pessoas acordassem, como foi o exemplo destas manifestações que estão a ocorrer recentemente relativamente ao racismo. Portanto, e tem de existir um clique de alguém fora do panorama social que as pessoas desconheçam e depois, pronto, com os mídia sempre em cima do acontecimento acabam por conhecer melhor, mas eu acho que sim, que é preciso alguém de fora vir dizer às pessoas, porque nós, como falámos na semana passada, as pessoas estão fartas de ouvir sempre as mesmas pessoas a falar sempre do mesmo e a dizer sempre as mesmas coisas e acabam por não cumprir, e eu acho que sim, que as pessoas também vão muito ao encontro disto, de alguém fora deste sistema que diga as coisas em condições e que não seja chalupa, como diz o Nuno Marco.
Sim, o que mais me assustou nesta história toda foi porque aquilo que ela dizia era aquilo, ela tinha razão. Ela tinha razão, ok. Ela é um bocadinho irritante. Diga-me um adolescente que não é. É, se me disserem um adolescente que não é irritante, eu até consegui concordar com vocês. Mas além de tudo isto, e a questão dela era uma questão puramente ambiental. E atenção, o ataque, ataque, entre aspas, que muita gente disse que ela fez tanto a Donald Trump como a Jair Bolsonaro e que levou a que os grunhos se irritassem com ela, foi um ataque única e exclusivamente na questão ambiental. Depois outro tipo de questões foram eles que tentaram picá-la e levaram um bailinho, que até doeu ver, no, do, dela. Não sei se vocês sabem, ela costuma responder a bocas destes líderes mundiais na sua descrição do Twitter. Não, Sim, o Jair Bolsonaro chamou-lhe menina mimada e ela meteu menina mimada com descrição do Twitter umas horas depois, gozando de forma brutal com o presidente do Brasil. Mas o que me assustou mais foi o facto de ver que, em relação a ela, houve uma campanha de informação sobre ela, que ela era controlada lá por o Jorge Soros, que não sei quem é, não faço a mínima ideia quem é, mas que ela era controlada. E a minha questão é isso. A minha questão o que me assusta aqui é isto, é o facto de nós estarmos a discutir as alterações climáticas e o aquecimento global, não numa forma de vamos ver o que é que vamos fazer em relação a isso, mas numa forma básica de levar isto para a questão política. E o que eu vos quero colocar é isto: até que ponto é que as alterações climáticas são uma questão política, uma questão de esquerda e de direita? Não acham que, neste caso, as alterações climáticas, e neste caso não acham que Portugal até é um bocadinho exemplo nesse aspecto, que existem certos temas que não são levados por questões políticas, são discutidos ali através de uma visão política, mas o tema em si não é visto como um ato político, não sei se me faço entender. O que eu quero dizer é que, por exemplo, a questão da saúde em Portugal, mais ou menos todos os partidos concordam, quer dizer, tirando um partido, mas este partido nós fazemos conta que não está, infelizmente está a crescer, mas a malta faz, não digam que ele existe, a questão do Sistema Nacional de Saúde, praticamente todos os partidos concordam com o Sistema Nacional de Saúde, uma alteração ou outra na forma de funcionamento, mas concordam com essa existência, assim como a educação, enfim. Não acham que, neste caso, devia ser vista da mesma forma? Ou seja, as questões ambientais podiam sim ser vistas através da cor do partido, ou seja, através daquilo que é o entendimento do partido, principalmente em questões económicas, mas que não devia ser usado a questão ambiental como uma questão de a troca política, por assim dizer? Eu acho que os partidos deviam, de certo modo, lá está, ter uma visão mais unificada relativamente a estas questões ambientais, porque é um problema que nos afeta a todos, independentemente da cor do partido. Acho que vai muito por aí e lá está, deviam precisamente ter essa visão unificada e tentar encontrar as soluções mais viáveis para combater todos os problemas que possam surgir. Porque lá está, é um problema que nos afeta a todos, não importa mesmo a cor do partido, e acho que é isso. Sim, e eu acho que eu concordo com o que a Joana disse, e eu acho que mesmo em todas as questões, obviamente cada partido puxa a brasa à sua sardinha, e eu acho que aqui nesta questão ambiental, como ainda não é uma questão bastante séria, eu acho que os partidos não ligam exatamente porque uns são mais conservadores que outros, então... André, desculpa lá, mas essa puxar a brasa à sua sardinha nesta altura. A malta nem sardinha pode comer. Não pode ir à festa comer a sardinha. Tipo, nós estamos a gravar este podcast no meio Dos dos Santos, Santos Populares. daquilo que deveriam ser os Santos Populares.
Mas pronto, os partidos mais conservadores acabam por não trazer este assunto, ou por não querer falar deste assunto relativamente por serem mais conservadores e acharem que as alterações climáticas não existem. E depois temos os liberais que também, pronto, querem trazer de todo este assunto à baila e esclarecer todos os pormenores, medidas, etc. E sim, eu acho que tal como a saúde que existe nos Estados Unidos, o Partido Democrata quer o Sistema Nacional de Saúde, o Republicano acha que não é preciso, ou quer um outro Sistema Nacional de Saúde, mas de maneira diferente. O mesmo acontece com o ambiente, mas não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Eu acho que sim, existe esta separação entre os mais conservadores e os mais liberais relativamente ao ambiente e é por isso que ainda não se deu um avanço, se calhar, significativo a nível ambiental no mundo. Sim, sim, eu também acho que um bocadinho nisso, acho que a envolvência política nessa questão e a esquerda e a direita acho que não interessam muito. Não sei se vocês têm alguma questão sobre este tema ou alguma questão para colocar. Se calhar vamos passar à discussão dos plásticos, não é verdade? À Trouxe esse tema discussão, à baila, podemos passar, sim. à discussão dos plásticos, porque saiu, eu vi uma notícia assim mais ou menos a raspão na televisão que supostamente está a chover plástico, ou seja, têm sido encontrados partículas analisadas em laboratório, tem sido analisada a água da chuva em laboratório. Não sei como é que se processa isso. E tem sido encontrado algumas partículas que provam que tem existido, que existe plástico. Como é que acham que pode ser revertido esse excesso de uso de plástico no mundo? Há se calhar aquele caso há casos de empresas como a Ferry, por exemplo, passa publicidade que usa perdão, plásticos reciclados apanhados no oceano. Como é que acham que, para além dessa, outras formas de reduzir efetivamente o uso de plástico? Porque isso não é reduzir o uso de plástico, isso Sim. é fazer mesmo, o mesmo uso duas vezes, ou três vezes. Sim. Tu falaste aí na chuva de plástico e veio-me à cabeça o filme Jovem Almôndegas. Não sei porquê, mas veio-me à cabeça isso. Porque chove comida de plástico. Mas E é assim relativamente, que se faz humor nos politicamente incorretos. relativamente à diminuição do uso de plástico, tem começado a existir algumas medidas relativamente a isso. A passagem dos sacos de plástico para sacos de pano ou de papel é uma das ideias a implementar bastante boas. A inexistência das palhas, que também, vamos ser sinceros, de que servem as palhas, muito sinceramente, que hoje em dia ainda bebe de palhas. Os putos bebem de palha, mas deixam de beber, que é isso que Mas importa. também são putos estúpidos. Mas pronto, hoje em dia a palha não serve para nada porque não pode ser reciclável. Ou então, eu se calhar discordo contigo, se calhar tu disseste usar o plástico duas vezes, o da Féri, no caso da Féri, se calhar até é boa ideia reutilizar várias vezes o mesmo plástico, porque se o plástico dura muitos anos, eu acho que sim, que pode ser então reutilizável. E acho que é quase a mesma coisa que as empresas de cervejas fazem, que preferem, gostam de levar as garrafas anteriores para voltar a reutilizá-las. Acho que isso acontece, se não estou em erro. E eu acho que sim, que no plástico poderia ser exatamente feito desse modo. Outro fator importante que tu referiste sobre o uso, a falta do uso plástico, que eu relembrei-me, é da tal existência daquelas maquinazinhas em que uma pessoa coloca lá o plástico que já não vai utilizar, como por exemplo as garrafas de água, de sumos, latas, etc. A pessoa recebe dinheiro. E se calhar, se existisse mais essa espécie de luta contra o plástico, se calhar as pessoas iriam passar a optar para melhorar o ambiente e reduzir o número de plástico. Sim, eu acho que a sustentabilidade e pronto, lá está, a preservação dos recursos passa muito pela reutilização, porque é um pequeno passo para alcançar algo maior que nos pode levar à eliminação da utilização do plástico. Sabemos que pronto, é uma visão um bocadinho utópica, isso de eliminar de vez a utilização do plástico. Mas acho que é um passo na direção certa, porque à partida, se vamos reutilizar, não é? Já estamos
a diminuir, de certo modo, estamos a usar novamente e não há produção de novas quantidades. Eu acho que é bastante importante aplicar medidas nesse sentido, como, por exemplo, deixar de usar sacos de plástico nas idas aos supermercados e passar a usar sacos de papel ou de pano, exatamente. E acho que é isso. Portugal acho que está num bom caminho para desenvolver mais esta medida, porque já se vê em bastantes supermercados a redução de plástico. Desculpa, a comparação há uns anos, os sacos de plástico agora pagam-se, antes não, aquilo era... Antes uma pessoa tirava aquilo à bandalha. Eu ainda sou do tempo que havia os sacos de plástico nas caixas ali à bala. Eu lembro-me que a certa altura, no continente, por exemplo, eu via mais isso. Por exemplo, nós usávamos um saco, nós não, quem estava a passar pronto, os produtos, utilizava um saco para meter só uma coisa. E isso não me cabia na cabeça, nem ainda agora. Pronto, essa ideia está a diminuir cada vez mais e lá está-se a apostar muito na preservação e nessa diminuição. E se calhar, antes de estar a esperar para se gastar a palavra, se calhar é fazer com os plásticos o mesmo que os automóveis, que estávamos a fazer com os automóveis, passar dos dieséis para os elétricos, é reformular a utilização do plástico para outros materiais que existem, que também são bons e podem ser utilizados. Sim, a questão, nós estamos a falar desta questão do plástico, e eu percebo logicamente a vossa questão do uso do plástico, e percebo logicamente esta questão da redução do uso do plástico, que eu também acho que é importante, mas não acham que, e agora pegando por exemplo numa empresa de refrigerantes, aliás, aquela que é mais acusada disto, que é a Coca-Cola, como se as outras não usassem, não sei se vocês já repararam, a malta acusa isto. O facto de usar garrafas de plástico e tudo, é a questão que isso envolve. Do facto de depois esse plástico ir parar aos oceanos, a mesma questão era feita às cadeias fast food em relação às palhas de plástico. Não acham também que esse ataque a quem, ou seja, essa crítica a quem produz os refrigerantes, já está, neste caso o refrigerante dentro da garrafa de plástico ou a empresa de peço desculpa, esqueci-me, isto está complicado. A empresa de fast food por dar a palha. Não acham que culpá-los a eles é desculpabilizar a sociedade como um todo? Porque reparem, a empresa sim dá a garrafa, por exemplo, a Coca-Cola vende a garrafa com o plástico, mas não é o diretor da Coca-Cola ou o dono da Coca-Cola ou quem trabalha na Coca-Cola vai tirar a garrafa ao chão. É a pessoa que comprou aquela garrafa que vai atirar a garrafa ao chão. Ou seja, não acham também que isso aí de querermos atacar a nascente, ou seja, de onde vem o produto e não tentarmos ensinar a população de que não se atira lixo para o chão ou não se atira lixo para os oceanos. Para os oceanos, que há um recipiente próprio para o colocar, é um bocadinho desresponsabilizar a sociedade e vai acabar com que o novo produto que surge não te vai resolver o problema porque a sociedade vai ter exatamente o mesmo comportamento. Eu acho que isso pode ser visto dessa maneira e também de uma maneira em que se as empresas maiores, mais conhecidas, começarem por mudar, eu acho que as outras vão de arrasto. Se calhar pode ser também visto por essa maneira. Mas claro que sim, que eu compreendo a tua visão, se calhar a tua visão até é mais certa, não se deveria responsabilizar as empresas grandes, deveria-se responsabilizar quem realmente atira o lixo para o chão. E obviamente que também se deve responsabilizar as empresas grandes, porque elas deveriam optar por outro tipo de plástico mais biodegradável. E claro que sim, que também devemos então passar, voltando a repetir-me, por responsabilizar a população, que exatamente são eles que atiram as coisas para o chão, para os oceanos, deixam as coisas espalhadas no meio do areal das praias e não vão aos sítios corretos depositar o seu lixo. E daí, que eu disse há pouco, aquela tal máquina que uma pessoa depositava lá uma garrafa de plástico e recebia dinheiro, se calhar se passássemos a ter essas máquinas espalhadas pelo nosso país ou pelo mundo, as coisas seriam diferentes e as pessoas acabariam por se tornar também um pouco mais responsáveis relativamente ao plástico.
Só uma pequena coisa antes de tu falar, Joana. Essas máquinas estão a ser estudadas para serem aplicadas em Portugal. Há um estudo já que essas máquinas vão ser aplicadas. Supostamente este ano ia começar um projeto piloto, só com a cena da pandemia, não sei até que ponto é que isso está. Provavelmente só começará para o ano. Provavelmente o Sr. Ministro do Ambiente faz favor respondendo à questão. Sim, pegando naquilo que vocês disseram, eu acho que vai muito do bom senso das pessoas, porque nós ao estarmos a ir a um local de comida e bebida, e basta-nos dizer não ponha palha ou não quero palha, já estamos a ajudar bastante a reduzir o consumo de plástico. E se muita gente fizesse isto, acho que era uma mais-valia e já era um grande passo na direção da redução. E lá está, as coisas já disseram tudo acerca disso. Mas acho que sim, vai muito de nós também. Mas uma coisa também é a questão do hábito, porque eu pelo menos falo por mim, eu quando vou, por exemplo, ao McDonald's, fazendo a publicidade, claro, mas quando vou a esses estabelecimentos de fast food, eu vejo, quando vou com a minha família, obviamente, quando vou para beber o sumo, eu bebo sem palha, mas, no entanto, o resto da família bebe com palha, quando eu já lhes disse exatamente várias vezes para deixarem de beber com palha, porque isso polui o ambiente, mas eu acho que vai um pouco da questão do hábito da pessoa também, principalmente as pessoas um bocado mais velhas ainda não percebem realmente, se calhar, que o uso das palhas é prejudicial ao ambiente, e isso também pode acabar por prejudicar um pouco estas ações que existem por inúmeras empresas que querem reduzir com o plástico. Não é? Tendo esta questão do hábito, é bastante mais complicado o mundo mudar se as pessoas, apesar de nós dizermos, olha, não bebas isso com palha porque faz prejudicar o ambiente, e a pessoa continua, é um bocado complicado também fazermos essa alteração. Sim, eu por acaso habituei-me fácil à falta de... É de me impor mais, então, isso estás a deixar... Sim, tens que basicamente... Vão buscar a palha, tu dás uma sapatada na mão. Uma sapatada. Convém a fazeres isso protegido, devidamente protegido, para caso haja uma resposta, tenhas Uma segurança. É uma réplica. Só que não é como os terremotos, esse é capaz de ser mais forte. Fazendo aqui, e logicamente que eu acho que é importante sim a responsabilização da sociedade. Não digo que as empresas não tenham culpa, porque as empresas têm culpa na parte de produção, que também polui bastante, mas e entendendo que o plástico provavelmente é o mais usado, não acham que também há outros tipos de material que poluem bastante, principalmente na sua produção, como é o caso do papel? As fábricas de celulose são conhecidas pela sua, pelo seu excesso de poluição. Porquê é que acham que quando se vai ver as questões dos registros de materiais que são precisos trocar, porque é que acham que basicamente o que aparece é sempre o plástico e não fazem noutros materiais? Acham que há é o mais fácil neste momento para... Lógico, eu falo na questão dos partidos, acima de tudo. Acham que se tornou mais fácil para os partidos olhar para o plástico, porque logicamente que também tendo em conta aquilo que a comunidade científica diz, mas olhar para o plástico como único inimigo para assim não correrem o risco de, ao irem contra outro material, entrarem num caminho menos seguro, por assim dizer? Sim, eu acho que isso acontece, e é o que nós referimos há pouco nos programas. Se calhar as lutas contra a discriminação, que têm vários focos, não estão a ter resultado, e aqui se calhar no ambiente, primeiro lutar contra o plástico para ver se de uma vez por todas ele é cortado da nossa sociedade e dos nossos consumos. Se calhar essa é a ideia principal da luta para melhorar o ambiente a nível de poluição. Se calhar, assim, obviamente concordo contigo que o papel também é um fator essencial neste risco que estamos a ter de poluição, de crise ambiental, mas se calhar não é tão prejudicial como o plástico. Eu acho que sim, que o plástico consegue provocar estragos piores do que o papel, apesar de que são estragos diferentes, porque o papel, nós arrancamos as árvores para o criar. Quando temos o papel reciclado, poderíamos optar por esse papel reciclado. Na questão do plástico, ele se vai parar aos oceanos
muitas vezes acaba por ir parar a animais e acaba por matá-los, então acho que sim, que o plástico acaba por ser mais prejudicial. Relativamente à luta, voltando à tua questão inicial, relativamente à luta, sim, eu acho que primeiro também se deve lutar uma coisa de cada vez, porque sim, se vamos pegar em tudo o que faz mal ao mesmo tempo, acho que as pessoas, para além de se baralharem, depois vêm as empresas contra quem está relativamente a lutar, e depois são várias e nós não temos espaço, não temos pano para mangas para lutar contra todas, pelo menos essa é a minha visão. Sim, eu acho que a mudança está em ir alterando os problemas um a um. Portanto, sabemos que o plástico é o material mais versátil, digamos assim, que é utilizado para diversas coisas. E lá está, a sua utilização deve-se ir diminuindo aos poucos. Lá está, concordo com vocês nesse aspecto. Diz, não sei se... Deixa-me só podemos avançar para o outro lado, mas tu há bocado falaste no teu caso, eu concordo com tudo aquilo que vocês disseram e percebo, é tal questão que nós já tínhamos falado também noutros de escolher a luta. A minha questão é uma coisa que tu falaste há bocado. Tu falaste sobre o areal e sujar o areal. E vamos entrar aqui no momento. Vou-vos contar uma história. É o separador. É o separador. Entra o separador. Um, eu uma vez estava com uns amigos na praia e vocês, não sei se vocês conhecem, vocês hoje já as conhecem, a Praia da Barra. Sim. Para quem nos está a ouvir e não conhece, tem um caixote a cada 100 metros. Caixote do lixo a cada 100 metros, mais coisa, menos coisa. Não me pus lá a medir porque, não, pelo amor de Deus, já viram que é um gajo estar a medir os que passam os caixotes do lixo. E aconteceu, estava um grupo de jovens a fazer praia, tinham acabado de lanchar e estavam aquilo que toda a gente, eu pelo menos quando vamos em grupo à praia fazemos, que é, estamos num grupo, fazemos um montinho de lixo, depois aquele lixo vai ser levado para o caixote, por isso é escusado estar ali a arrumar o lixo, deixa o lixo ali no monte todo junto. E os jovens estavam a fazer isso. Entretanto levantam-se e vão sair embora. O nadador Salvador estava lá, estava próximo à zona, reparou aquilo, chegou-se ao pé do grupo de jovens e falou-lhes e chamou-os a atenção em relação a isso, a eles estarem a sair embora e a deixar o lixo lá. E eles estavam, pá, a 20 metros do caixote do lixo. Estavam literalmente ao lado do caixote do lixo a 20 metros. E a jovem disse o seguinte: eu não vou fazer este vídeo só para ir pôr o lixo fora, as gaivotas e as tartarugas que se... Não posso dizer a palavra devido a jovem na cabeça no último por um, não quero levar nisto e o YouTube também não gosta. Porquê é que vocês acham que... como é que é possível neste momento haver pessoas que haver este comportamento e vamos lá ver, estamos a falar de um grupo de jovens, tinham provavelmente entre os 15 e os 16 anos. Como é que é possível um grupo de jovens, ou seja, e não, nem sequer aqui há desculpa da idade, não há desculpa do contexto de não saberem questões sobre ambientais, como é que acham que é possível um grupo de jovens ter este tipo de comportamento? Posso começar, Joana? Primeiro, esse grupo de jovens que tem esse tipo de comportamentos é aqueles que se querem mostrar como os fortes, os machões, malta rebelde de lá da zona. E outra coisa que eu te garanto era que se estivessem com os pais, eles não tinham feito isso. Provavelmente os pais... Não, pelo menos não tinha dito isso que tu disseste. Sim. Espero eu. Já não digo nada. Já não digo nada. Sim, também já não digo nada, mas sim, aqui não podemos ver a questão da idade, mas é mais sobre a questão da personalidade, se calhar, pegando por este lado, se calhar é mais sobre a personalidade, e provavelmente é basicamente isso que eu disse há pouco, o querer ser rebelde e querer mostrar-se como o mais forte do grupo e não fazer mudanças, porque... lá está, eu não tenho uma explicação, porque eu acho que essa gente é toda burra, é a única justificação que eu posso dar, e
choca-me cada vez que eu ouço histórias desse género ou quando presenciei esse tipo de acontecimentos e é uma coisa inexplicável porque em pleno século XXI termos jovens de 15 a 16 anos a ter este tipo de comportamentos, nós pensamos sempre, olha, ele daqui para a frente vai ser um artista, mas como é ele? Sim, eu acho que tem muito a ver com a mentalidade de cada um e não é só isso, é a indiferença com que tratam estas questões. Eu acho que também vai um bocado pelo facto de não procurarem informação acerca destas questões e não serem, desde cedo, habituados a lidar com elas e a pensar o que é que poderá vir a acontecer no futuro se continuarem com estas atitudes. Acho que não pensam nisso, não pensam nos problemas a longo prazo, o que é bastante grave para alguém assim tão jovem ainda, porque se estão a ter estes comportamentos agora, então o que acontecerá no futuro? E eu acho que tem a ver mais com isso do que propriamente com o facto de quererem mostrar que são isto ou aquilo. Basicamente vão negar o aquecimento global quando Sou Donald Trump do futuro. que acontece assim. Em relação a estes jovens, o que me veio logo à cabeça foi que porque é que uma coisa aprovada em 2007 não foi aprovada mais cedo. Queres especificar o que é, Francisco? Deixo quem está a ver ir pesquisar. Vá pesquisar, exatamente. Eu não disse Eu nada. não... Não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar relativamente ao plástico ou ao seu uso. Eu acho que eu queria agora perguntar-vos uma coisa que também está a começar a existir Deixa cada vez o mais. plástico para a Lilica nessas. Ai, caraças. Uma coisa que está a aumentar cada vez mais, infelizmente, que é a utilização e a compra de carros elétricos. Como nós sabemos, e quando vemos as publicidades, vemos o preço destes carros bastante elevados. Vocês acham que se o governo, falando no caso português, ou os governos, se calhar apoiassem mais, e não estou a falar do facto de quando nós os vamos carregar aos postos públicos que existem de forma gratuita, que acho que vai passar a ser paga a partir de Sim, agora. sim. Vocês acham que se o governo incentivasse dando apoios para ajudar a comprar mais carros deste género, acham que se calhar as pessoas optariam por escolher os carros elétricos em vez dos carros a diesel?